no Senhor. Fale palavras para Ele, palavras de amor, de admiração, palavras de declaração. É isso que o Senhor espera da sua noiva nesses últimos dias. Uma noiva que olhe somente para Ele, que tenha um olhar fixo nele. Uma noiva que entenda a proposta do chamado, do convite dele. Ela não era as coisas, ela passeia. Uma noiva que seja decidida a pagar o preço, seja ele qual for, para estar no reino dele, para pagar o preço, seja ele qual for, para viver a promessa dele. A promessa que ele nos deu está em sua palavra. Nós temos cantado isso aqui. Haverá um rio. Ele chamou João lá em cima e disse: olhe, e João viu um rio de águas cristalinas, e do outro lado viu uma árvore, a árvore da vida, que trazia cura para o povo, para as nações. É isso que o Senhor nos chamou para vivermos, não aqui nesse tempo, não aqui neste mundo, mas na eternidade. Para todos aqueles que perseverarem, para todos aqueles que se mantiverem firmes. A promessa de vida eterna, num lugar onde não haverá dor, onde não haverá tristeza, onde não haverá sofrimento. E eu ouço isso desde quando eu era criança, mas eu ainda não tinha entendimento do que isso queria dizer, mas hoje, irmão, o Senhor nos esclarece. Ele tem uma proposta para todos nós. Aleluia. Shalom. Igreja do avivamento do Senhor. Igreja chamada. Igreja escolhida do Senhor. Aleluia. Abra a Bíblia de vocês no livro de Mateus 22. O Senhor tem falado muito isso no meu coração de domingo para cá, e hoje pela manhã eu acordei com essa passagem, com essa palavra na minha mente. Eu creio que o Senhor vem falando isso no meu coração. Eu creio que essa é uma palavra, uma mensagem para toda a igreja, porque estamos vivendo tempos, irmãos, de despertamento. Estamos vivendo tempos em que o Senhor nos convida, como Ele diz na sua palavra: olhem para mim e sereis salvos. Não é olhem para o seu irmão, não é olhem para o pastor, não é olhem para as circunstâncias, é olhem para o Senhor. Olhem para mim e sereis salvos. E Salmos 34:5 vai dizer: os que olham para Ele, os que olham para Ele estarão radiantes, estarão resplandecentes, o seu rosto terá luz, mas é somente para os que olham para Ele. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor, Mateus 22, a partir do primeiro, que diz assim: Jesus contou diversas parábolas para mostrar com que se parece o reino dos céus, dizendo: o reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para o seu filho. Muitas pessoas foram convidadas pelos seus servos, e quando o banquete estava pronto, ele mandou mensageiros para avisar a cada um que estava na hora de ir, mas todos recusaram o convite. Então mandou outros enviados e disse: digam aos convidados que preparei um banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está pronto. Venham depressa para o banquete do casamento. Mas os que ele havia convidado não lhe deram atenção, e foram tratar os seus negócios, um para a sua fazenda, outro para o seu armazém. Outros bateram os servos, os maltrataram e os mataram. Então o rei, irado, mandou o seu exército, destruiu os assassinos e pôs fogo na cidade deles. Versículo 8. Então disse aos seus servos: o banquete do casamento está pronto, mas os que eu convidei não são dignos desta honra. Saiam pelas esquinas e convidem todos os que vocês acharem. Assim fizeram os servos. Trouxeram todos os que puderam achar, tanto os bons como os maus. E o salão do banquete de casamento ficou cheio de convidados.
E o homem não teve resposta. Então o rei disse aos seus auxiliares: amarrem suas mãos e pés e joguem esse homem na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Podem se assentar no nome de Jesus. Sim, irmãos, essa passagem, essa palavra é uma palavra de despertamento para todos aqueles que puderem ouvir. Como diz a palavra do Senhor, que tem ouvidos para ouvir, ouça. E o Senhor, nesses últimos tempos, tem usado pessoas para alertar o seu povo que é tempo de despertar, porque Jesus está muito, muito, muito perto de voltar. E não dá mais para vivermos como se Ele não fosse voltar. Infelizmente, uma parte da noiva de Cristo tem vivido uma vida como se Ele não fosse voltar. Uma vida de engano, uma vida de mentira. Uma vida de, como a própria palavra do Senhor diz, como nos tempos de Noé, casavam-se, davam-se em casamento. Todo mundo preocupado com seus próprios afazeres, com seus próprios negócios. Mas o Senhor, aqui na sua palavra, Jesus contou uma parábola sobre um rei que estendeu um convite para muitas pessoas. E a primeira coisa que nós notamos aqui é um convite para uma boda de casamento, que o rei preparou para o seu filho. Que privilégio ser convidado por um rei para uma festa que ele estava dando. Não era qualquer pessoa que era convidada por um rei. Até hoje, nos sistemas de monarquia, não é qualquer pessoa que é convidada para uma festa de um rei. Então, essas pessoas foram privilegiadas, porque foram convidadas para a festa na casa de um rei. E quando nós temos, né, se o Senhor nos dá acesso, um rei nos dá acesso à sua casa, ao seu palácio, né? Primeira coisa que nós temos acesso são, né, a sala da casa do rei, ao salão da casa do rei. E o mais interessante aqui que me chamou a atenção é, se há uma festa de casamento para o filho do rei, o rei também está presente. Então o maior privilégio ali seria a presença do rei, principalmente para as pessoas que não tinham muito contato com ele, porque estar ao lado do rei é um privilégio muito grande. E aqui nessa parábola, né, esse rei representa o nosso Senhor. O nosso Senhor, Deus, né, e o seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. E esse convite aqui é um convite para a salvação, um convite para as boas novas de salvação, né, que o Senhor nos traz. Todos nós fomos convidados. O Senhor nos fez uma proposta. Jesus desceu, Ele morreu em sacrifício por nossas vidas. Ele já nos comprou, nós já pertencemos a Ele, mas Ele não nos obriga a nada. E Ele nos estende um convite. Venham, venham, venham. E aí Ele diz: olha, eu vim para os que eram meus, mas aqueles que eram meus não me receberam. Mas a todos aqueles que me receberam, né, eles receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia! E o Senhor, nesta noite, irmãos, está trazendo esse despertamento para nós. Porque todos nós fomos convidados a estarmos na presença do Rei, a estarmos no banquete, preparado para o Filho do Senhor. E quando o Senhor me deu essa palavra na primeira vez, foi no seminário de família. Quanto tempo tem isso? 2 anos? No seminário de família, eu estava sentada aqui. E a palavra não tinha nada a ver com essa passagem aqui. E o Senhor me deu essa palavra, irmãos. Quando eu olhei para fora, algumas pessoas estavam chegando, quase no final do culto. E o Senhor me deu essa palavra. E eu não tive coragem de falar aqui na época que eu ministrei essa passagem. Mas essa palavra, nesses últimos dias, vem me inquietando. Porque quando eu olhei, o Senhor me trouxe essa palavra, essa passagem. Sabe, o Senhor falou comigo, muito forte, sobre as pessoas que têm sido chamadas e têm negado. Sabe, tem negligenciado o convite do Rei. Tem rejeitado o convite do Rei. E algumas formas de rejeitar o convite do Rei, sem rejeitar, mas está rejeitando também
por qualquer outra coisa. Coisas que podemos marcar em qualquer outro dia, mas não, nós marcamos exatamente no dia do culto. Visitas que podemos receber em qualquer outro dia, mas nós recebemos no dia do culto. Porque muitas vezes não temos a consciência de que um culto não é apenas chegar aqui, sentar, ouvir a palavra, louvar e sair. É honrar ao Senhor. Culto é homenagem. Quando nós estamos num culto, nós estamos prestando homenagem a alguém. E esse alguém, eu ensino as crianças, nós vemos Deus? Não, mas Ele está em nós. Então, quando nós estamos aqui, irmãos, nós estamos honrando a Ele. Por isso que a palavra diz, Salmos 29, diz, olhe, venham filhos dos poderosos. Se chamam filhos dos poderosos, quanto mais nós mortais. Deem ao Senhor a honra que lhe é devida. E nesses últimos tempos, irmãos, não dá mais para nos acovardarmos. É tempo de falar a verdade. É tempo de falar aquilo que o Senhor mandou. Porque, irmãos, muitos irão pagar o preço por estar falando coisas que Deus não está mandando falar. E essa igreja não foi chamada para isso. Eu estava conversando com algumas irmãs, com a pastora, com a obreira Leane, que fomos chamados, irmãos, para pregar o que a maioria não está pregando, para cantar o que a maioria não está pregando e para ensinar o que a maioria não está ensinando. Nesses últimos tempos está muito difícil de permanecer, de prevalecer com a verdade. O que nós temos visto são coisas absurdas, escandalosas. E se não pregarmos a verdade, até os escolhidos serão enganados. É isso que a Bíblia diz. Até os escolhidos serão enganados. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Quando nos reunimos para estar na presença do Senhor, nós precisamos ter a consciência de que Ele está aqui. E precisamos ter a consciência de quem Ele é. Ele é o Rei. Ele é a majestade. Ele é digno de toda adoração. Ele é digno de todo louvor. Ele é digno de reverência. E nós precisamos aprender a reverenciar a presença dele. Nós precisamos aprendermos. Isso é para a igreja geral do Senhor na face da terra. Mas Ele vai liberando partículas em alguns cantos, vai liberando um pouquinho aqui, vai liberando um pouquinho ali, para que toda a igreja do Senhor seja alcançada. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é que nenhuma alma se perca. Ele quer salvar a todos. Ele quer salvar a todos. E nós precisamos ter esse entendimento. Nós também rejeitamos o convite do Rei quando não ouvimos a voz dele. Esse é um tempo, irmãos, em que muitas vozes estão falando. Muitas pessoas estão falando muitas coisas em nome de Deus. Mas que na verdade não é Deus que está falando. E nós precisamos buscar ao Senhor discernimento. Ele diz a sua palavra, olhe, busque com zelo os melhores dons. Nós precisamos buscar o dom de discernimento de espíritos. Porque muitas vezes tem um espírito falando ali, mas não é o Espírito de Deus. Muita gente pregando muitas coisas, muitas palavras, muitas profecias. Mas está colocando muita gente em apuros. Está desviando muita gente no caminho do Senhor. Tem muita gente falando por aí, inclusive, e eu bato nessa tecla sempre, que nós somos a igreja, então não precisamos estar em um templo. Se você está sozinho, você edifica a si próprio. A Bíblia fala que o propósito de estarmos juntos é a edificação do corpo. A edificação da igreja, nós vamos edificando um ao outro, com nossos defeitos, com nossas qualidades. O Senhor diz na sua palavra que nós somos membros do corpo de Cristo. Sozinhos não somos igreja. Jamais seremos. Sozinhos somos membros. Cada membro tem uma função. Cada membro vai agir de uma forma, vai trabalhar de uma forma para a edificação de todo o corpo. E aí quando estamos juntos, né? A mão sozinha é só mão. O pé sozinho é só pé. Mas quando ele está junto, né? O pé leva a mão faz coisas que o pé não pode fazer. E é assim que a igreja do Senhor é edificada. Sabe?
Porque quando eu era ainda adolescente, eu me lembro que tinha uma canção na igreja, eu já procurei essa canção, em todo lugar na internet eu achei, que diz assim: pode ser na primavera onde muitos estão a distrair, pode ser também no inverno onde muitos estão a esfriar, primavera e verão, outono ou inverno, quando virá Jesus, ninguém sabe. Ele pode vir a qualquer momento. Ele pode vir quando estivermos dormindo, quando estivermos acordados. Ele pode vir quando estivermos vigiando ou quando não estivermos vigiando. É por isso que a palavra diz que nós temos que ser sóbrios e vigilantes. Ele pode vir quando estivermos preparados, mas ele pode vir quando estivermos pensando que ele ainda vai demorar. Como as virgens da parábola. O fato é que Jesus está vindo. O fato é que Jesus está vindo. E dói o coração ver muitas pessoas dentro das igrejas perdidas, achando que estão fazendo a coisa certa, mas na verdade não estão. Vamos orar, irmãos. Nós somos as pessoas responsáveis que o Senhor está chamando para despertar os outros. Nós somos as pessoas que, quando sairmos daqui, vamos ter uma palavra de despertamento para as outras vidas. Não jamais para dizer Jesus te ama como você é. Isso não é verdade. Ele nos ama, mas Ele deseja que nós mudemos e nos adequemos à sua vontade, à sua palavra. Ele deseja que nós estejamos de acordo, nós iremos ver isso aqui. Então, aqueles homens, aqueles convidados rejeitaram o convite do Senhor, rejeitaram estar na presença do rei, rejeitaram dispor daquilo que tudo que o rei estava oferecendo ali naquele banquete, que com certeza não era pouca coisa. E aí, está dizendo aqui que o rei, quando recebeu a notícia, mandou novamente outros servos lá. Aí alguns disseram: não, que eu tenho que ir para a fazenda, não, que eu vou para o armazém. E outros fizeram ainda pior. Bateram nos servos do rei, espancaram e mataram. Isso trouxe ira no coração do rei. Lamentavelmente é isso que nós estamos vendo nos últimos tempos. Porque os servos do rei eram os mensageiros. Os mensageiros do rei foram aqueles encarregados de levarem a mensagem do rei. Nós somos encarregados de levarmos a mensagem do rei. E temos que estar preparados, irmãos, para qualquer coisa que nós tenhamos que enfrentar, por pregarmos a verdade. Porque a verdade não está mais sendo suportada pela maioria. Quantos profetas, quantos filhos do Senhor estão sendo espancados e mortos por aí? Quantos? Porque estão levando a mensagem da verdade, a mensagem do rei. E isso acendeu a ira do rei. Está dizendo aqui na sua palavra. E quando o rei soube, que eles mataram, espancaram e mataram os seus servos, ele aqui está dizendo no versículo 7: então o rei, irado, mandou o seu exército destruir os assassinos e pôs fogo na cidade deles. Pessoas que estão vivendo ao seu bel prazer, fazendo o que querem, que rejeitam completamente a palavra do Senhor, rejeitam o rei, rejeitam o Filho de Deus e dizem: vamos quebrar os laços da escravidão, tentando enganar. Pessoas verdadeiramente são livres porque estão na presença do Senhor, fazendo com que elas acreditem que estão vivendo sob escravidão, sob jugo, porque na verdade o Senhor não coloca jugo sobre ninguém. O jugo dele é leve, o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. E quando Ele nos chama para viver a sua vontade, a sua palavra, sabe, Ele nos diz que tudo isso aqui é passageiro. Mas quando nós permanecemos firmes e fiéis ao Senhor, independente daquilo que os outros vão pensar ou fazer, nós temos uma promessa de vida eterna. Que não será que este mundo, não será que este mundo, a inimizade com o mundo, a amizade com o mundo, a inimizade contra Deus.
inimizade contra Deus, nós precisamos fazer uma escolha. Precisamos fazer uma escolha. Aleluia. Então, quando não ouvimos a voz de Deus, nós estamos suscetíveis a ouvir tudo que é voz que está saindo por aí. O Senhor enviou novos convites e esses novos convites também foram rejeitados, lamentavelmente. Mas aqui na palavra do Senhor está dizendo que depois que tudo isso aconteceu, que esses convites foram rejeitados novamente. O rei, aqui no versículo 8, então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os que eu convidei não são dignos dessa honra. Todos os que rejeitam o convite do rei também rejeitam ao rei. Os que rejeitam ao rei não são dignos do rei e não são dignos da honra do rei. Quando o Senhor nos chama a estarmos reunidos na tua presença, que nós rejeitamos, nós não somos dignos dele. E quando o Senhor falou esse dia no meu coração, irmãos, sabe, eu fiquei muito impactada, porque às vezes nós olhamos e vemos apenas o que é aparente. Nós vemos apenas o que é aparente. Nós queremos o reino, nós queremos estar no convite do rei, mas quando nós conhecemos os critérios do rei, irmãos, porque quando naquele tempo se enviava os convites, o rei também fornecia as vestes para as moças. E as vestes eram de acordo com os critérios do rei. Todos os convidados que quisessem estar lá teriam que vestir aquelas vestes. E aí quando ele disse: olha, sai pelas ruas, sabe, encontre todos que vocês verem aí pelo caminho, né? Saiam pelas esquinas, versículo 9. Convide todos os que vocês acharem. Assim fizeram os servos, trouxeram todos os que puderam achar, tanto os bons como os maus. E o salão do banquete de casamento ficou cheio de convidados. Esses últimos tempos, o Senhor está escrevendo seu convite a todos. Ele não está olhando para quem é bom e para quem é mau. Ele quer que todos venham. Ele quer que todos se reúnam. Depois que estiverem na presença dele, ele vai fazer a triagem, né? A proposta do Senhor é salvação, vida eterna. Mas para alcançar a salvação e a vida eterna, precisamos cumprir os protocolos do reino dele. É arrependimento de pecados, é confissão de pecados, é abandono de pecados. Nós precisamos abrir mão das coisas que nós gostamos de fazer, muitas vezes, das coisas que nós gostamos de falar, muitas vezes, das coisas que nós gostamos de pensar, muitas vezes. E aí, vem aqui o versículo seguinte, versículo 11, diz assim: mas quando o rei entrou para conhecer os convidados, notou um homem que não estava usando a roupa de casamento. Em outras versões dizem as vestes nupciais. Aqui na explicação está dizendo veste nupcial dada por ele. Amigo, perguntou ele, como é possível você estar aqui sem a roupa de casamento? E o homem não teve resposta. Infelizmente, irmãos, nesses últimos tempos nós temos visto muitas pessoas na presença do rei, vestidos de forma inadequada, sem as vestes que ele deu, porque a palavra de Deus explica tudo aqui que ele deseja que nós façamos. Nós não precisamos de profecia, de escrito, nada disso, porque está tudo aqui. Né? E quando fala de vestes aqui, eu entendo que se estende a tudo. Né? As vestes inadequadas pode ser também um linguajar inadequado. A Bíblia diz que as palavras da nossa boca, irmãos, têm que ser temperadas com sal, que nós não devemos falar palavras torpes. Palavras torpes são palavras inadequadas, são xingamentos, palavras que muitas vezes até nos habituamos a falar, mas que não agrada ao Senhor e que muitas vezes traz escândalo, porque as pessoas não esperam isso de nós. As pessoas querem olhar para nós e encontrar esperança, querem olhar para nós e encontrar um exemplo. As pessoas estão aí fora ávidas por alguém para seguir, por um exemplo a seguir. As pessoas querem encontrar, irmãos, alguém que diga: olhem
nesse mundo. A esperança é a vida eterna. Mas para alcançar essa esperança, você precisa seguir alguns requisitos. Porque eu vejo muita gente aí pregando tantas coisas e dizendo tantas coisas. E eu vejo tantos seguidores vivendo a seu bel prazer. Irmãos, não dá para dizer que todos estão salvos porque simplesmente acompanham um determinado profeta ou um determinado pregador. A nossa salvação está em seguirmos o que está aqui na palavra do Senhor. A nossa salvação, irmãos, está mediante a fé, mas enquanto Ele não vem, nós precisamos andar de acordo com aquilo que Ele disse que nós precisamos fazer. Nós precisamos olhar para Ele. Nós precisamos fazer aquilo que agrada a Ele. Nós precisamos viver de forma que Ele olhe para nós e diga: é o meu servo, é a minha serva. Para que quando chegar naquele dia, Ele não diga assim: olha, Senhor, Senhor, se afaste de mim porque eu não te conheço. Porque há muito tempo você achou que estava me agradando, mas você fez coisas que eu não me agradei. Isso é para todos nós, irmãos, é um alerta muito sério. Porque nós podemos aceitar Jesus e ganhar salvação aqui. Nós podemos aqui acabar de fazer o momento com Deus e estarmos salvos aqui. Mas daqui a 10 minutos podemos tropeçar. E se Jesus voltar nesse momento, nós perdemos a nossa salvação. E quando diz aqui, olha, eles dirão, Senhor, Senhor. Senhor, Senhor, eu preguei em seu nome. Eu curei em seu nome, eu expulsei demônios em seu nome. Eu fiz tantas coisas em seu nome, Jesus. Eu saí da vida que eu vivia antes, eu não frequentei mais aqueles lugares. Mas o Senhor vai olhar e vai dizer: se afaste de mim, porque eu não te conheço. Saia da minha presença. Vá para aquele lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Estar na igreja não é sinônimo de ser salvo. Irmãos, dizer que é crente não é sinônimo de ser salvo. Essa palavra para mim também é um despertamento muito sério. Porque às vezes eu digo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque eu não quero viver uma vida inteira na igreja e tropeçar em pequenas coisas. E o Senhor, naquele grande dia, olhar para mim e dizer: se afasta de mim, porque eu não te conheço. Porque você achou que estava fazendo o que eu queria, estava fazendo a minha vontade, mas você errou em determinadas áreas. E é por isso que nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, abra meus olhos, me mostre onde eu estou errando, me mostre, Senhor, onde eu estou tropeçando. Eu não quero viver enganada na sua presença. Eu não quero, Senhor, viver, falando coisas, dizendo para todo mundo: olha, eu sou crente. E a vida por tua vez. De misericórdia mesmo, irmãos. A coisa é séria. Nós vimos há pouco tempo agora o que aconteceu com a irmã. Pessoas vivem dentro da igreja, todas as pessoas vivem dentro das igrejas. É por isso, irmãos, que nós precisamos estar alicerçados na palavra. Porque achamos que todo mundo é ruim, todo mundo é crente, mas na verdade não é. E o Senhor, irmãos, abre nossos olhos, muitas vezes nos mostra o oculto. Oremos por palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento. Quando muitas vezes você vai olhar para uma pessoa, o Senhor vai te dizer: não é o que parece. E muitas vezes também você vai olhar para aquela pessoa desprezível, aparentemente, o Senhor vai dizer: não é o que parece, esse é meu, essa é minha, esse anda comigo.
dizendo isso. Enquanto muitos a aparência está dizendo que é, mas não é. E nós precisamos ter esse zelo, esse cuidado, irmãos. Esse cuidado de atender ao chamado do Senhor. Esse cuidado de ouvir o convite dele. Venham, estejam reunidos na minha presença. Não ouçam qualquer vozes. E ainda diz aqui na sua palavra, olha, se disserem, ele está ali, ou ele está lá, não vá, não siga, porque não é ele. E nós já temos visto algumas pessoas se apresentando como Jesus e há outras pessoas seguindo essas pessoas. Temos visto muita gente pregando muita coisa, porque o discurso de Jesus Cristo era duro mesmo, o discurso de João Batista era duro mesmo. Né? Não era, eu te amo, meu filho, continue assim, meu filho, no dia que você decidir parar, no dia que você conseguir, não, irmão. É mude, é pare, é se arrependa, é volte-se para mim, é abandone as suas práticas. Eles falavam raças de víbora, eles chamavam hipócritas. E o Senhor está chamando, irmãos, querendo um povo que tenha coragem de falar e de ouvir a verdade, sem se ofender. Porque a ofensa, irmãos, a ofensa levará muitos para um lugar que o Senhor não deseja que nós vamos. Sabe? Ah, não vou ali não, porque a palavra é dura. Eu vou ali, porque ali é fogo puro. Só vitória, só bênção. Irmãos, cuidado. Eu me lembro quando eu era criança, num grupo de criança, eu era uma criança que eu ia para a igreja, mas ninguém na minha família era. E toda vez que tinha uma revelação, sempre era eu. Todo mundo de branco, de veste branca, mas tinha uma que estava com a roupa encardida. Quem era? Eu. Quando eu era criança eu não entendia isso. Mas eu era uma criança que eu amava Jesus, eu ia para a igreja todo domingo, toda semana. Eu chorava na presença do Senhor, mas quando eu não estava na igreja, eu estava de roupas inadequadas para uma cristã, seja criança, adulta, seja o que for, roupa inadequada, né? Eu estava brincando, estava dançando as músicas, coisas que não são agradáveis diante do Senhor. Toda vez que tinha um sonho, que tinha uma revelação, tem uma aqui que não está bem. Essa uma sempre era eu. Mas eu louvo ao Senhor, irmãos. Eu louvo ao Senhor, porque hoje eu entendo que era o cuidado de Deus na minha vida. Muitas vezes uma profecia, uma palavra dura que vem, uma revelação dura que vem. Quando Deus mostra alguma coisa, né, ao pastor, à pastora, quando Deus mostra alguma coisa ao irmão, ao humilde, seja ele quem for, que está na casa do Senhor, que é duro contra as nossas vidas, Ele já tem o zelo e cuidado por nós. E nós precisamos entender, porque quando aquele rei orou e disse, por que você está com vestes inadequadas? Quando o Senhor olhar, irmãos, nós estivermos vestes inadequadas, Ele nos dirá, saia da minha casa, saia do meu banquete. E Ele ordenou aos seus servos, está dizendo aqui, que pegasse aquele homem que estava vestido inadequadamente de série e jogasse, amarrasse os pés e as mãos e jogasse na escuridão, onde haveria choro e ranger de Deus. E finaliza dizendo, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Nós temos o privilégio, irmãos, de nos esforçarmos para estarmos entre os escolhidos do Senhor. Nós temos o privilégio, o Senhor nos dá o privilégio, o Senhor nos alerta dia após dia. O Senhor nos chama a entendermos que breve Jesus vem, amém? Breve Jesus vem, o nosso rei está vindo. Aqui foi o convite e uma parábola para as bodas do filho do rei. Mas existe uma boda que o Senhor
está preparada já para nós, que Ele já preparou. Mas para entrar nessa boda é necessário aceitar o convite, vestir as vestes adequadas. É necessário de viver de forma digna do Senhor, de forma que agrade a Ele. E quando nos assentarmos naquela mesa, porque em nome de Jesus todos aqui estaremos lá, amém? Não podemos abrir mão disso. Não podemos abrir mão disso, porque nada vale a nossa salvação. Nada pode ser maior, nada pode comprar, nada. E estaremos assentados na boca do Cordeiro, naquele certo do Senhor, naquele lugar onde toda dor passará, onde toda tristeza passará, onde o Senhor enxugará os nossos olhos toda lágrima. Mas para isso é necessário passarmos pelo crivo da palavra do Senhor. Para isso é necessário estarmos adequados ao que a palavra do Senhor diz, que nós devemos fazer, como nós devemos viver.